Quero agradecer vocês, quero agradecer a audiência. Muito obrigada por vocês terem vindo. Esse é o nosso primeiro teste. Por que Minas Gerais? Uai, que Minas é um lugar acolhedor, né? A gente sempre teve muito carinho pelos mineiros, os mineiros abraçam, beijo, fazem pão de queijo, é tudo de bom. Então, para mim, é muito gratificante poder começar esse piloto com vocês aqui. Foi proposital da gente não fazer muito barulho, porque vocês hoje são os nossos cobaias, para vocês terem o feedback e entenderem tudo aquilo que vai ser falado aqui, e se realmente esse conteúdo fizer sentido para vocês, para a gente começar a fomentar isso e a divulgar em todos os lugares que a gente puder estar. Então, é muita honra e é muito prazer estar com vocês aqui, compartilhando. E vamos começar. Muito bem. Eu vou perguntar porque está no script, já sei, porque eu já conversei com todo mundo. Quem daqui trabalha com comércio exterior de alguma maneira? Nossa Senhora, é todo mundo. E quem aqui é da indústria de comércio exterior? Oh, meu Deus do céu, vocês são vencedores. E da área de serviços? Quem aqui presta serviços? As meninas? É isso aí. Bom, então se todos vocês, como eu, como todos que estão aqui, de alguma maneira vivenciam o comércio exterior, eu posso entender de que todos nessa sala têm alguma coisa em comum. E eu vou provocar vocês com um videozinho bem rápido, que é para a gente também dar uma animada aqui, né, na nossa noite. E eu queria que vocês acompanhassem comigo esse videozinho, para ver se vocês conseguem, cada um de vocês aí, se aperceber em algum momento do dia a dia de vocês, ou da carreira de vocês, com algumas dessas cenas que vai passar aqui. Vamos lá? Vamos curtir o vídeo? Pode tocar. O que dá para a gente tirar daqui desse videozinho? Algum de vocês percebe que na nossa rotina de comércio exterior, a falta do planejamento ou da estratégia correta, muitas vezes nos deixa que nem o porquinho?
A gente corre atrás do biscoito, o biscoito não cai na nossa mão, e quando cai, infelizmente, vem um tapão que baixa na nossa cabeça que nos impede de usufruir, né? Então, eu posso dizer que no nosso negócio, nós temos aqui muitas das dores, né? E muitas dores comuns, que a gente pode tocar um pouquinho, né? E para a gente falar um pouco dessas dores, talvez a gente tenha que contextualizar onde nós estamos, né? Hoje nós somos brasileiros, estamos no Brasil, e nós temos um dos sistemas tributários e fiscais mais complexos do mundo. Como é que a gente explica para um gringo o ICMS por dentro? Difícil, né? Como é que a gente consegue explicar para um americano que o sistema de tributação brasileiro não é direto? Ele ainda é tributo sobre tributo e não existe um IVA. O IVA nosso ele é meramente figurativo, certo? Então, esse é o nosso país. A gente entende como que as nossas alfândegas elas são restritivas e elas são difusas. Por que difusas? Como é que funciona a alfândega em Santos? Alguém tem experiência com alfândega em Santos aqui? Você tem. Você gosta de... Você trabalha bastante, né, com Santos? Bastante, né? Agora, aqui em Minas, como é que é a alfândega aqui? Como é que vocês conseguem desembaraçar as coisas aqui? Tem os CLIAs aqui, não tem? Aí, aqui dentro do CLIA, você falou até que teve um caso, né, Érica, que de repente você conseguiu desembaraçar em 2 horas. Fantástico. A alfândega aqui, essa foi a exceção, não a regra. E lá no Rio, que a Valorec trabalha muito lá no Rio de Janeiro, né? Como é que é lá a alfândega no Rio? A empresa de vocês trabalha muito lá. Vocês praticamente têm um porto ali do lado de vocês, à disposição, onde vocês têm um fluxo muito bacana e é uma coisa que flui bem. Agora, se isso fosse feito lá no Nordeste, talvez não seria a mesma coisa, porque o entendimento da alfândega ali é bem diferente do entendimento da alfândega no Rio ou em São Paulo. Então, na parte ainda da importação, a gente tem outros problemas mais que são as barreiras, né? E assim, eu sou uma fã número 1 da Receita Federal. Eu acredito realmente que a Receita Federal existe para compor uma forma da gente fomentar o recurso dentro do nosso país, para nos proteger. Então, não sou contra a Receita, sei dos problemas, sei da grandeza que nós temos como território, sei da dificuldade que a Receita Federal e a Polícia Federal têm de nos defender, mas entendo também que a vida poderia ser um pouquinho mais fácil para nós, né? Mas, infelizmente, ainda não é. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as nossas dores. Bom, são 32 anos fazendo comércio exterior, são 32 anos vivendo do lado do cliente, ou como importador, exportador, ou mesmo como prestador de serviço na área, algumas das dores. E eu trouxe aqui na mesa algumas das dores que depois eu gostaria que vocês me ajudassem a complementar, se tem mais alguma aí que vocês querem colocar para a gente tratar, tá? É um bate-papo, tá, gente? Então, eu vou pedir muita participação de vocês para vocês me ajudarem aqui. Eu estou trazendo para vocês 3 dores que eu sinto muito na pele. Uma delas é a falta do controle de custos. Engraçado, vocês chegaram, a primeira coisa que a gente discutiu foi a falta de controle de custos. Como é que a gente explica falta de controle de custos? A gente já não planejou tudo? A gente já não cotou tudo? Não deixou tudo? Como é que esse treco foge de controle? Né? Então, a gente sofre muito com essa coisa da falta de controle de custo, principalmente porque, primeiro, nós temos a questão cambial, que influencia bastante, mas, fora isso, nós temos as questões das operações logísticas, né? Elas impactam negativamente, quase sempre, em todos os nossos planejamentos, né? Previsibilidade e controle também faltam. Qual é a previsibilidade? O que vai acontecer amanhã? Bom, estamos vivendo um cenário atípico de pandemia. Quem diria que, em pleno 2020 até 2022, passaríamos por uma pandemia e por uma guerra? Nós estamos vivendo uma guerra, gente, né? E nós estamos vivendo, até no nosso país, uma polaridade gigantesca que pode trazer efeitos na nossa economia também. Então, nunca imaginaríamos estar vivendo tudo isso. Imagina isso no âmbito do dia a dia de uma grande, de uma média ou de uma pequena empresa. Como isso está impactando o nosso dia a dia? Então, isso é uma dor que eu trago também. E uma outra questão que, cara, acho que é uma das piores para a gente, é a rastreabilidade de informação e o compliance.
Eu recebo, confesso, mais de 1.000 e-mails por dia. Como é que vocês estão com os e-mails de vocês? A caixa está vencida? Eu tenho certeza que se vocês entrarem agora vai estar lotada de novo. Não. É isso aí mesmo. E o compliance? Poxa vida, estamos falando tanto de conformidade agora, desde a época da Lava Jato, isso é um assunto que vem sendo política das empresas. A gente precisa colocar uma política de compliance dentro dos nossos processos, dentro da nossa gestão, e isso também é um objetivo da Receita Federal. Então, como nós, seres humanos que somos, podemos vencer estas dores? Alguma outra dor que vocês queiram compartilhar, além dessas 3 que eu coloquei? Que, aliás, eu tinha que ter perguntado antes, né? Ou palestrante que não sabe das coisas ainda. Fala para mim, tem alguma dor que vocês gostariam de colocar, além dessas 3 aqui? Se não tiverem palavras, vamos continuar com o que tem aqui e depois a gente vai trazendo outros elementos conforme vai andando essa conversa, tá bom? Pode passar, Sá. Questões fundamentais. Antigamente, era assim. Não sei, eu sou da época do Telex. Vocês sabem o que é Telex? Era uma maquininha que a gente antes do e-mail que vocês usam hoje, não é uma maquininha que a gente gravava tudo que tinha que gravar para transmitir. E a gente pagava por letra para poder fazer a transmissão da informação. Tá? Então, eu entrei no comércio exterior na época do Telex. Não tinha fax. Não existia fax. Tanto que quando instalaram um fax do meu lado e aquele negócio começou a cuspir papel com coisas que vinham lá do outro mundo, eu falei, não, isso não pode ser de Jesus. Não é de Deus. Não pode ser de Deus esse negócio. Enfim, então, naquela época, a gente achava que a coisa mais importante para o comércio internacional funcionar era existir o produto e saber quanto ele custava. Tanto que, até um passado muito recente, era muito comum a gente ver pessoas fazendo operações custo-frete. Justo? Operações onde nós não tínhamos que nos preocupar aonde a mercadoria estava, quem iríamos contratar, porque o importante era a mercadoria estar aqui do meu lado. E o que me interessava era quanto custava colocado aqui. Quantos de vocês tiveram que conversar com clientes ou conversar com o chefe para dizer para ele, cara, aquilo que custa 1 lá na China, não vai custar 1 quando chegar aqui. Ou quando chegar aqui, mesmo que esteja lá 1 colocado aqui, quando entrar no teu estoque, não vai ser bem esse preço, né? Ou quando a gente vende um produto para um cliente na exportação, ele aqui dentro custa 1. Mas quando ele chega lá, ele não vai custar 1, ele vai custar vezes 2, vezes 3. Existem barreiras alfandegárias aonde passamos, né? Ou seja, na entrada, ou seja, na saída, existem as barreiras logísticas que a gente tem que enfrentar. Então, antigamente eram esses 2 únicos pontos que a gente se preocupava. Até que decidia-se um produto, decidia-se um mercado, ia-se investir, colocava o produto para rodar. Surpresa, lê de engano. Não eram só esses 2 fatores que a gente tinha que se preocupar. A gente também tinha que se preocupar na questão do produto em si, se ele realmente era viável, o custo para colocar esse produto em qualquer ponto e, principalmente, como captar as oportunidades de que esse produto chegasse aonde ele tinha que chegar, no custo que ele tinha que chegar, da forma que ele tinha que chegar. Nós hoje vivemos uma balança comercial que é sempre volátil. Porém, apesar da gente estar passando por pandemia, apesar da gente estar passando as questões políticas que estamos passando, e apesar da gente estar vivendo guerra, nós percebemos as oportunidades aumentarem para o nosso país. A gente percebe que muita empresa, com essa entrada da pandemia, teve a oportunidade de fazer os shift de mercado interno para mercado externo. E ainda os importadores, apesar de sofrerem com câmbio, com alta de dólar, com aumento de frete, ainda assim estão tendo a oportunidade de subir o nível das suas importações para aquilo que realmente importa, né? E mesmo assim, mesmo entendendo isso, mesmo estando num mercado promissor, nós ainda temos que enfrentar aquelas mesmas dores que nós começamos conversando anteriormente. E para isso, a provocação aqui é a gente trazer e emprestar um termo que vem da tecnologia, que é muito usado nas empresas de high-tech, né, que é o growth hack, esse aí, né? Fala. Growth hack.
Esse growth hack que o pessoal fala na tecnologia é um processo que visa colocar as empresas para experimentar uma forma de trabalho e crescimento com base em construção empírica das melhores práticas a partir de hipóteses e experimentos. Como que a gente vai fazer experimento e hipótese e melhores práticas no dia a dia nosso? Como que a gente vai trazer isso para as corporações? É através de focar os esforços nos principais problemas que alavancam a empresa. Pensar nas melhorias para esse foco, priorizando as melhores ideias. Modelar a forma mais simples de testar uma nova ideia e colocá-la em prática. Garantir com que se aprenda com os sucessos e com os insucessos. Usar desse aprendizado para gerar novas teses. Poxa vida, nós estamos falando aqui de um monte de coisa que é muito bonito, é um discurso legal, mas como que a gente executa isso? Como é que a gente pode trazer para a nossa realidade, viver a experiência que aquelas empresas tecnológicas hoje vivem? Alguém se arrisca? Onde que está esse segredo? Eu vou me arriscar, então. Nós precisamos falar um pouco sobre tecnologia. A tecnologia hoje traz para a gente a transparência das informações. Essas transparências de informações, elas formam dados, e esses dados formam análises, onde a gente pode tirar daqueles dados exatamente um plano da onde a gente tem que chegar. Para quê? Para fazer os esforços principais serem canalizados para aquelas soluções que precisam para o nosso dia a dia dentro das empresas. Agora, nós, como profissionais, dentro de áreas de comércio internacional, temos acesso a dados que nos permitam tomar decisões assertivas com o nosso dia a dia hoje? Falando de pequena, média e grande empresa, quão acessível esses dados são para vocês? Pode falar. Vocês têm acesso àquilo que está acontecendo no comércio internacional dentro do seu cliente hoje? Vocês conseguem acessar o quanto o trabalho de vocês impacta naquilo que o cliente tem trazido na mesa? Das dores que ele tem trazido para vocês que trabalham com a parte de prestação de serviço? Uhum. Uhum. Que não tem nada a ver com o que acontece dentro do cliente. Perfeito. E como que você chega no perfil e expectativa do cliente se você não tem os dados para poder analisar, para poder chegar naquilo que o cliente precisa? É um desafio, né? É um desafio. E vocês que estão na indústria? Entendi. É isso. E para vocês, qual que é o desafio? Vocês hoje vivem dentro de uma empresa gigantesca, né? A gente tem muita dificuldade na integração, tanto de fornecedor que envolve a nossa cadeia, porque às vezes o problema está acontecendo no processo que está entre um fornecedor e outro, e isso não é muito claro para a gente. É muita empresa envolvida, e a gente tenta controlar aquilo ali. Por outro lado, a gente tenta também atender as metas internas. E os relatórios? Como é que é esse negócio do relatório? Conta para mim. Quanto tempo vocês passam no dia pensando em relatório no final do mês? É brincadeira, né? A confiança que aquela informação deve ficar sentindo, né? Você pode estar mostrando um dado aí que pode estar refletindo alguma coisa. Exatamente. Ele está tendo. Nem sempre a gente tem tempo, eu acho, que é real necessidade do conhecimento desse dado. Sim, entendo. E às vezes passa do lado contrário, do lado
Que você não sabe melhor, nem... mas que ele não entende muito bem as minhas dores. Então, por isso que ele talvez está aplicando, achando que está aplicando, Tá tudo certo, né? mas tem que treinar. Não é fácil. Vem, entre aspas, né, do fluxo logístico assim, global, né? Porque quando a gente trabalha com o Rio de Janeiro, aí, em determinado período, começa a ficar mais interessante fazer outra coisa em Vitória, por exemplo. Aí depois, hoje trabalha na cidade do Rio, aí vamos para Angra. Aí depois, Pagão, aí outra ferrovia, depois a rodovia que compensa, aí depois tem tabela de frete, e aí começa a virar uma confusão, né? É uma loucura, Aí né? a gente mata, às vezes, um contrato e ele acaba pelo amor de Deus, eu vou fazer um contrato. Normalmente é isso que acontece. É, gente, são dores, você vê? São dores. Você nem vai perguntar. Porque a sua vida é fácil. Ele te representou? Boa, boa. Eriquinha, é você lá nas licitações. Conta pra mim um pouquinho. A Érica é especialista em licitações. Ó, pra vocês saberem, a menina não é fraca, não. Conta pra mim, Eriquinha. Vou te falar uma coisa, eu acho que um dos principais desafios culturais, porque quem não é comércio exterior, ele não tem noção de como eu sempre brinco, o comércio exterior é que nem salsicha. Tipo, ninguém sabe como é que faz. Mas tem a salsicha. É isso aí. É difícil, porque você tem uma ponta, né, que é o dono do negócio, ele simplesmente ele quer o dele aqui no Brasil, desembaraçado, bonitinho para poder entregar. Eu vou contar pra você, não é só no Brasil, não, viu, bem? Não. Daqui pra lá, mesma coisa. Mesma coisa. Uau! E daí você tem uma pessoa, você tem uma expectativa, por exemplo, quando você trabalha com licitação, você tem o órgão que está licitando, ele também quer saber, ele quer ganhar as coisas, ele quer que a mercadoria chegue lá para ele, instalar tudo certo. Então você tem um pouco assim, de problema cultural, porque por mais que você mostre dados, por mais que ele veja na TV que a gente está passando por uma pandemia, que tem guerra, que tem isso e aquilo, você explique para ele que tem esses fatores são fatores que você não consegue controlar, que são fatores que você, de alguma maneira, você monitora, mas você não controla, Não. mas eles não querem saber, sabe? Então, assim, é muito difícil quando você está no meio desse processo. Então, quando você tem dados, que você pode ter clareza, porque para mim, assim, quando você tem acesso a dados é conhecimento é poder, e você consegue ter mais clareza na hora de traduzir isso, principalmente para quem é leigo no comércio exterior no geral. Porque a gente não pode esperar que o CFO nosso entenda de logística. A gente não pode esperar que o CEO... Não, compaixão não existe nesse negócio, não tem amizade. Bem, é dinheiro. Então, assim, números. Temos que bater metas. Temos que ficar no custo. E temos que prestar o melhor serviço para o nosso cliente, com o melhor produto, no melhor prazo, no melhor tempo. É isso ou não é? Isso traz para a gente um limbo. Nós, aqui dentro, podemos dizer que vivemos um limbo dentro da nossa logística, que inclui alfândega, que inclui transporte, que inclui cadeia logística, que inclui a qualidade do produto. Porque depende também da fábrica produzir o produto a tempo, com a qualidade que se espera, para poder atender aquilo que a gente planeja como lead time de entregas e de produção. Até mesmo na hora que a gente está comprando material, matéria-prima, que vem para cá, para produzir aqui aquilo que tem que ser produzido dentro do mercado nacional. É certo ou não é? Então, estamos aí passando um momento muito difícil, com uma possibilidade de crescimento enorme, cheio de dores. Cara, alguém aqui aprendeu alguma coisa nas férias? Assim, quando vocês estavam lá, deitadinho na areia, tomando aquele sol, com aquele chopinho gostoso. Alguém aprendeu alguma coisa assim na vida? Na minha vida, em 32 anos, eu nunca aprendi nada. Estou falando na área comercial, profissional. Não vou falar a minha idade, não insistam, que ainda não estou preparada emocionalmente para encarar isso numa auditório, nem que seja pequeno. Não dá. Mas assim, em 32 anos de comércio internacional, eu não lembro
de ter aprendido nada no oral. Nada. Tudo que eu aprendi até hoje nesta vida de comércio exterior foi por via anal. E vocês? Alguém de vocês aqui já passou por isso? Foi sempre no desafio. Então, sim, temos dores, temos desafios, a pandemia acelerou muitos processos e nós temos no comércio exterior que trazer para a nossa mesa o mesmo desafio. Nós temos que entrar nesse processo de crescimento através de melhoria contínua, nós vamos falar logo mais, e trazendo os dados, mapeando os processos para que a gente consiga, que o nosso CEO ou o nosso CFO consiga enxergar, através dos nossos dados, do nosso trabalho, aquilo que a gente precisa chegar. Então, falando um pouquinho sobre essa provocação, e já entrando nos processos de melhoria, o que a gente tem que fazer? Cara, a gente tem que olhar o problema de frente. A gente tem que olhar para ele e, assim, eu sei que dentro de uma corporação, de um prestador de serviço, ou de um produtor, ou de um importador, a gente passa por um treco chamado corporativismo, né? Nós passamos por isso, é política. Tudo ali gira em torno de quem tem o cargo, a função, a questão. Mas olha só, também me disseram um dia que esse negócio de ignorância era o segredo da felicidade. Deve ser. Mas eu ainda consigo arriscar que a melhor maneira da gente tratar isso é trazendo o problema à luz. É falando de uma verdade radical, colocando na mesa e fazendo com que essa transparência traga oportunidade de transformação. Então, sim, um processo de melhoria contínua aí, de qualidade, ela vem identificar os potenciais pontos onde a gente pode estar melhor. Para isso, a gente tem que saber onde a gente é ruim, né? Montagem de cenários e probabilidades de soluções com especialistas cirúrgicos, para que as questões que envolvem o processo internacional possam ser sanadas. Cara, eu tô com um problema no coração, eu vou no podólogo? Acho que não, né? Eu tô com diabetes, eu vou no cara que cuida da coluna? Não, eu vou no endocrinologista, tá certo? No comércio exterior é a mesma coisa. Cada um tem a sua especialidade. Não adianta a gente tentar misturar as coisas porque pode confundir. E é para isso que a gente faz com que o monitoramento traga profissionais qualificados para cada área onde a gente tem que tratar. E no mar dos conselheiros estão os segredos da sabedoria. É lá que a gente tem que procurar, certo? Uma criação rápida de ações e medição das implementações por meio de dados e análises de forma imediata e totalmente rastreável. Aquilo que você falou é muito sério. Quanto tempo você perde buscando dados e como você não tem condição de saber se aqueles dados realmente te trazem ou te traduzem aquilo que você precisa saber para seguir aonde você precisa ir. Então, quanto mais rápido e acessível e mais rastreável tiverem esses dados, muito melhor para você. Muito melhor para você poder tomar uma decisão dentro da sua corporação. Dentro do Growth Process, nós temos algumas premissas que a gente tem que levar em consideração. Nós temos que crescer. Parte do Growth Process é crescimento. Bom, se nós já sabemos exatamente aonde nós temos que ir, que a premissa básica do Growth Process é trazer crescimento, não adianta a gente achar que é só isso. Atrás do crescimento, você tem que construir outros pilares. Então, eu vou trazer para esses pilares, um deles, uma métrica norte. Hoje eu estou aqui e eu pretendo chegar em algum lugar. Então, se eu não sei o que o meu cliente quer, raramente eu vou conseguir saber aonde eu vou chegar. E eu tenho uma notícia para vocês, às vezes nem o cliente sabe aonde ele quer chegar. E é aí que a gente entra para poder ajudar a ter essa métrica, a ter esse norte, aonde nós precisamos estar. E é difícil a gente mostrar para o cliente aquilo que a gente quer que ele enxergue, se nem a gente sabe aonde ele tem que olhar. Mas é importante. E quando a gente fala cliente, a gente fala de gestores que estão em cima da gente, de equipes, de metas. Isso tudo tem que ser questionado cada vez mais. Muito bem. Como que a gente faz para que isso funcione, né? Nós temos que ter um motor da operação de crescimento, que são através dos experimentos. Então, não adianta a gente fazer a mesma coisa o tempo todo e querer arrumar sempre um melhor resultado, porque nós não vamos ter.
Então, é na experimentação que nós trazemos para dentro do processo de crescimento a oportunidade de mudança. E, para isso, a gente tem que pensar nos processos internos que a gente tem, para que a gente consiga ter, a partir daí, uma motorização perfeita e, no futuro, uma otimização dos processos. Já ouviram falar que o bom é inimigo do ótimo? Então, esse processo aqui, ele é muito sábio. A gente sabe que a gente precisa crescer, a gente tem uma métrica norte, a gente começa esse motor para poder gerar oportunidades de mudanças e depois a gente otimiza. Ali na otimização, a gente vai procurar gastar menos tempo e menos dinheiro com processos mais ágeis e que tragam maiores resultados. E aí, então, a gente tem a descoberta. Tentar o que nunca foi feito e que vale a pena em estratégia de crescimento. Aí vai a inovação, aí é o sair fora da caixinha, que nem sempre é tão fácil. Mas, cara, você falou bonito, tá? Agora tá bacana, show, mas que raio de coisa é essa de growth? E por que isso se aplica às nossas rotinas? E como é que isso tem a ver com o nosso segmento? Eu vou trazer um pouquinho de história. Se vocês estiverem muito cansados, vocês me avisem, tá? A gente nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum se a gente não souber de onde a gente veio. Então, comércio exterior. Eu não vou trazer isso na época lá dos nômades, tá? Mas já vamos vir um pouquinho mais para a idade moderna, que a gente se familiariza mais com isso, tá certo? Então, é o seguinte, temos teorias e história de onde começou esse negócio de comércio exterior. A Idade Moderna começou em 1453, com a tomada de Constantinopla, pelos turcos otomanos, o que forçou os europeus a explorarem novas rotas do comércio no Oriente. Todo mundo lembra dessa parte da história, né? Eu não faltei nessa aula, porque eu até anotei. É bacana. No dia 28 de janeiro, a consequência disso eu acho que todo mundo já sabe. Na época das grandes navegações, os portugueses chegaram ao nosso país e descobriram o Brasil. Beleza? Em 28 de janeiro de 1808, que por acaso é o dia do comércio exterior, Dom João VI assina a Declaração de Abertura dos Portos das Nações Amigas. Esse passo importante, apesar das intenções não terem sido nada nobres, levou o país ao cenário internacional, trazendo perspectivas e mudanças de sua economia e autonomia como nação. De lá para cá, muita água passou pelos nossos portos e tivemos a possibilidade de nos tornar uma economia exportadora basicamente de commodities, nos deixando entre as 7 economias mais importantes do mundo. Entretanto, com uma participação pouco maior do que 1% no que tange aos valores e volumes exportados e importados no mundo todo. Caramba, a gente é a 7ª economia do mundo, só que de valor a gente movimenta menos do que 2%. É pouco, né? É por isso que a gente ainda sofre muita consequência dos efeitos que vem na área internacional e que vem batendo aqui no Brasil. Sem dizer o fato histórico de que todo brasileiro sofre da falta de educação estrutural e acesso à informação e dados não manipulados. Quantos de nós aqui já ouviu a história da carochinha, acreditou, né? A gente escuta muita promessa, muita coisa. Infelizmente, os nossos dados até hoje são manipulados. Particularmente, eu prefiro que a gente fale a real e que a gente tenha acesso ao pior cenário para que a gente possa mudar. O que os nossos pais compraram e nos venderam, um país grande, eu sou dessa época, tá? Eu estudei em colégio que a gente tinha ainda que cantar o hino nacional. Olha, a gente faz tempo, mas a gente tinha. E eles vendiam para mim um país forte, com uma ideia muito bem intencionada de que era proteger a indústria nacional e depender menos do mercado internacional, o que historicamente fez uma mentalidade de um governo completamente protecionista e controlador, e o que foi fortemente contra o conceito da globalização, uma onda que, com a entrada da internet, a melhoria e agilidade dos carregamentos e descarga por meios dos transportes, por causa da criação dos containers, o container foi criado em 1960, e a primeira viagem ela aconteceu porque foi necessário fazer com que os portos fossem mais eficientes para que os exportadores estivessem cada vez mais próximos das saídas dos seus embarques. Foi por isso que foi criado a modalidade container, né? Então, por conta disso, já não se enquadrava mais essa mentalidade no nosso país. Nós tínhamos, sim,
que ter um processo mais eficiente. E nós, quantos anos temos de Brasil? 500 e poucos anos? Nós somos ainda uma nação muito jovem. Então, muito pouco a gente conhece, né? Aqui, eu posso dizer que eu tenho que dar crédito a quem realmente fez com que o nosso país pudesse ter um alavanque. Fernando Collor de Mello foi o cara, em 1990, finalmente assinou o acordo e abriu as oportunidades de comércio exterior. Aí nós começamos realmente a trabalhar. Poxa vida, eu nasci bem antes disso. Quem é da década de 80 aqui? Década de 90? Olha só, vocês nasceram, você não, porque você é mais velho que eu, tá? Não vem nesse papo. Venha não, viu? Não é porque minha mãe acha que eu só saio com rapazinho que você é rapazinho, só porque você não tem um cabelo branco, viu? E olha, não pinta ainda, mas ele vai pintar, tenho certeza. Mas olha só, nessa época, em 1990, foi quando a gente teve a oportunidade de abrir o comércio através do Collor. E assim, ele também não tinha um fundamento muito nobre, mas ele estava lá antenado nas questões de tecnologia que já vinham acontecendo desde 1970 em todo o mundo. Criação dos grandes hubs de tecnologia, a parte da internet que já existia, era meio restrita, principalmente para nós, mas foi a partir disso que a gente conseguiu ter acesso a alguma coisa. E com a entrada do comércio internacional, de fato, na vida nossa, do consumidor, das indústrias, da tecnologia, da entrada de produtos, da saída, das operações, nós tivemos a oportunidade da criação do Siscomex. O Siscomex foi implementado primeiramente na exportação em 1993 e na importação em 1997. E o que trouxe de ganho isso para nós? A criação de um fluxo único de informação. Então, toda a informação que passava sobre balança comercial começou a ser administrada por um único portal. E isso trouxe também de ganho uma agilidade muito grande nos processos. Datilografia, alguém sabe o que é isso? Muito bem. Antigamente, a gente fazia as guias de importação ou as guias de exportação com vias carbonadas, apresentávamos na Câmara de Comércio Exterior, a CISEX, eles aprovavam, etiquetavam e a gente conseguia fazer as operações depois do Banco Central aprovar. Essa era a nossa rotina. Com a integração do Siscomex, tudo isso foi eliminado e tudo começou a ser feito de forma automática. Nós também tivemos a harmonização dos conceitos e práticas utilizadas nos diversos órgãos intervenientes. Quem são esses caras? Poxa vida, a Polícia Federal, a Anvisa, a parte do MAPA, enfim, todos esses órgãos que começavam a fazer satélites no comércio internacional começaram a ser integrados pelo mesmo portal também, tanto para importação como para exportação. E, óbvio, tivemos drásticas reduções de custos administrativos para todos os envolvidos. Todos os envolvidos na cadeira se beneficiaram disso. Vamos lá? Está assistindo, ela não está passando o slide. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho aqui quem são... Opa! Não se empolga. Quem são os usuários do Siscomex até hoje? Porque a gente sabe que isso também já está se transformando. Já ouviram falar do Portal Único? Já está operando o Portal Único? Ah, meu pai, tu vai ver a hora que tiver que operar inteiro. É uma loucura. Então, vamos... Já estão sentindo? Por isso que a gente está aqui conversando sobre isso também. Então, aqui, os órgãos da administração pública, direta ou indireta, fazem parte da intervenção dentro do Siscomex. São os intervenientes, tá? As instituições autorizadas a operar para câmbio, bancos, corretores, todos são intervenientes também da parte do comércio exterior. Pessoas físicas e jurídicas habilitadas no radar são intervenientes do comércio exterior. Despachantes aduaneiros, funcionários de empresas transportadoras, depositárias alfandegárias e todos os seus representantes legais. Olha quanta gente que a gente conversa num sistema só de comércio internacional. É muita coisa, né? E estamos migrando para o Portal Único aqui, ó. Olha ele ali. O que vai acontecer agora com a entrada do Portal Único? Vocês já ouviram falar do Portal Único? Como é que vocês estão falando? Vocês já fazem a DUI eletrônica, né? Ou seja, quando você já faz lá a tua nota fiscal, aquilo já pega a medida estatística que caminha para o portal da Receita e você já praticamente está com a carga desembaraçada. É muito rápido, desde que tudo esteja certo
lá na origem. E aí vai revisão de NCM, vai a parte de descrição dos materiais, pesos e medidas. Eu tive uma exportação de 52 quilos que ficou parada há um mês, porque a unidade estatística não batia com a do INPE. Então, assim, isso há uns 3 anos, há 2 anos atrás, quando começou. Então, agora não tem mais desculpa, a gente tem que estar totalmente integrado com os requisitos, né, de cada item, não é brincadeira. E nós vamos ter aí um processo de redesenho de todos os nossos processos, quer dizer, cada vez mais, além da logística, além do despacho, além do trader, nós vamos ter que envolver as nossas organizações. O financeiro, a contabilidade, o estoque, todos esses caras têm que falar a nossa língua. Como que a gente vai fazer com que eles conversem da mesma forma como a gente conversa aqui? Pô, nós passamos toda uma história, nós passamos todo um retrospecto para chegarmos até aqui e sabemos que agora, se essas pessoas não conhecerem isso também, vai ser muito difícil a transformação dentro da nossa empresa. Muito bem. E o novo processo de exportação, novo processo de importação do INPE. Do INPE, ano que vem, não tem mais escapatória, né? Então, como é que a gente vai estar adaptado aí para catálogo de produtos, unificação, requisitos? Vão ter muito trabalho ainda pela frente. Do INPE? Você não faz a do exportação? A do INPE, ela é a mesma coisa que a da exportação. Só que imagina, a exportação, você está com o produto dentro do teu estoque. Você faz uma nota fiscal de exportação e ele tem que bater exatamente com a declaração de exportação, perfeito? E quando o produto não está no estoque, como é que a gente faz? A Receita Federal quer fiscalizar a gente antes do produto entrar no nosso estoque. Como que a gente faz para a Receita conseguir fiscalizar de maneira perfeita? Cadastro de produto, cadastro de catálogos técnicos do que é que você está importando, para que você está importando, do que ele é feito. E com isso, a medida estatística para saber se não está enganando o fisco, porque a intenção disso tudo é trabalhar despacho sobre águas. Ele está desembaraçado antes de entrar dentro do país. Então, a do INPE vai combinar nisso. É um processo. E as empresas que não estão preparadas para isso? E eu duvido que tenham empresas já preparadas para isso. Eu tenho minhas dúvidas, né? Vamos provocar isso. Bom, e aí, José? Que raio? Pode? Fala aí. Uhum. Perfeito. Verdade. Hoje vocês têm um RP que vocês trabalham a parte de gestão da parte de desembaraço. Perfeito. Uhum. Uhum. Entendi. Vocês sabem que eu tenho um cliente que está migrando o Oracle para o SAP. Eu não sei. Eu estou com palpitação quando eu ouço falar de tirar um Oracle para o SAP e vice-versa. Ou TOTUS, ou seja lá o que for. Todos esses sistemas, nenhum deles, estamos falando aí da cabeça do importador-exportador, nenhum deles consegue conversar com o comércio exterior. O de vocês conversa? Não. Conexos. Nossa, e foi fácil implementar o Conexos? Perfeito. Acabou, né? Gente. Deus é bom. Eu tenho que te dizer que Deus é bom. Creia. Vai dar tudo certo. Que tem que mudar.
Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É muito difícil. César, acho que pode falar um pouquinho do cliente que você teve aí no passado que migrou do sistema. Como é que foi? Não, da Siemens? Acho que a Siemens, a Siemens foi implantar o SA no Brasil e acho que ficar nesse de nota fiscal, né? Caiu 4 meses assim, tinha fiscal de saúde, então quase quebrou um monte de fornecedor. Já venceu 90% das vendas. A Siemens, eu fabricava um produto com marca Siemens. Eu vendei produto com marca Siemens direto para o cliente deles, sem passar por cima. Se eu tivesse aderindo a marca, eles vendendo no mercado. Pensou que loucura? Então, eram dois modelos de SAP, né? Mas a PE deu para uma empresa e para outra. Completamente diferente. E assim vai. Um processo. E aí, galera? E aí, José? E agora? E agora, José? Que raio de growth que eu quero para o meu process? Eu não sei. Nós vamos ter que descobrir junto. Passa aí, Sara. Eu vou passar para vocês. Só um pouquinho. Gente, aqui, peço só mais uma atençãozinha de vocês. Esse é um testemunho de um cliente nosso que teve a felicidade de conseguir passar por um processo de growth dentro do comércio exterior, que para nós foi uma novidade, foi assim um momento muito enriquecedor para a nossa empresa como prestadores de serviço e como nós migramos a nossa forma de trabalhar. E eu queria que ele compartilhasse com vocês aquilo que compartilhou com a gente, né? Então, eu vou apresentar para vocês uma pessoa muito bacana. Vê se está funcionando o som, Sara, que eu acho que não está. Não está. Meu nome é Guilherme, tenho 37 anos. Vou passar primeiro aqui pelo meu background acadêmico, depois eu entro minha formação profissional. Eu sou formado em administração. E uma curiosidade, antes de administração, eu fiz agronomia também. Cheguei a concluir o curso, mas cursei durante 3 anos agronomia. Eu formei em administração, fiz alguns desafios aí, administração de negócios, finanças. E por último, eu fiz um curso super legal aí, referente à sustentabilidade. Então, que é uma coisa que tem que nos guiar desde já, né? Dados os desafios que a gente tem aí a concluir como cidadão, como empresa, nos próximos anos. Eu entrei na carreira profissional, eu me formei, não entrei como trainee, entrei como trainee na Biosec, que é uma empresa, é um braço da Ouro Freire Commodities, né? Uma das maiores empresas de tipo de agronegócio em global. Entrei como controlador de risco, sabia o que era isso. Fiquei desesperado com sabendo que era contabilidade. Entrei como trainee, desenvolvi nessa área, e de lá eu fiz um projeto dentro da controladoria, que acabei conhecendo algumas outras áreas, porque eram suplementos, e a gente tinha um convite para ir para a área de suplementos. Né? Isso em 2013. Então, estou em suplementos desde 2013. Trabalhei, a Aloquinha é o segundo lugar que eu trabalho. Então, lá na Dreyfus, conheci todo o processo, toda a distribuiria, lá foi onde eu conheci suplementos. E desde janeiro de 2020 eu tomei um desafio aqui na Aloquinha para ajudar a empresa aí nessa área de perfil. Hoje aqui nós falamos na parte de compras, a parte de comércio exterior, vamos chamar assim, e toda a parte de
relacionado a todo o processo de importação, tanto o Comics acho que foi o maior golaço dessa parceria. Gostoso ouvir isso, né? Uma salva de palmas pro Guilherme, porque além de tudo é um gato. Vamos combinar que trabalhar com um cliente bonito é muito mais gostoso. Mas fora a brincadeira, foi um case super bacana. A gente teve, e eu estou trazendo isso para vocês para a gente provocar. Não sei se vocês perceberam, aqui a gente tem prestadores de serviço, temos clientes, temos parceiros. A ideia é que se cada um ficar no seu cantinho tentando desenvolver sozinho a sua solução, não vai funcionar. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós entramos no cliente trazendo para ele uma oportunidade de economia com fretes, que é consolidação de carga, que é o princípio mais básico de uma economia que se tem dentro de um processo. Só que nós fomos entrando no processo do cliente de uma maneira que a gente foi descobrindo que os gargalos eram outros. Quais eram os gargalos? Primeiro, comunicação. Gente, o fluxo de e-mail que nós recebíamos só deste cliente era insano. Eu podia virar madrugada, noite e dia, a equipe com 30 pessoas. A gente não dava conta. Então, a primeira coisa, a primeira solução foi: vamos atacar a comunicação. Que é justamente um dos pontos que a gente trouxe aqui e que a gente precisa trabalhar com os nossos gestores. Se nós não fizermos com que eles entendam o que nós estamos falando, como a gente vai chegar onde precisa chegar? Então, foi o primeiro ponto onde a gente trabalhou. O segundo ponto foi o mapeamento. Não importa quem errou. Não importa onde deu prejuízo. O que importa é que o dado é mostrado. E ele é mostrado na sua integralidade, sem nenhum tipo de medo para que as pessoas tivessem de ter os resultados na mão. Então, dentro da transparência absoluta, foi possível trazer os dados para o cliente, independente se era aquilo que ele queria escutar ou não. Além disso tudo, foi a rastreabilidade. Poxa, eu não vou falar para o cliente onde está a carga dele, porque vai mostrar que eu não sou tão eficiente como eu me comprometi a ser. Será que eu estou certa nessa história? Eu estou ferindo o primeiro princípio da transparência se eu fizer isso. Então, o segundo ponto do processo de growth que funcionou foi a gente manter uma rastreabilidade imediata. Se o cliente quer saber o que está acontecendo, ele consegue. Mesmo que ele não queira saber aquela informação, mas é aquela informação que existe hoje. O terceiro ponto foi implementar os sistemas e dados. Então, de uma empresa de logística, de inteligência, de processo, nós tivemos que nos reinventar para uma empresa de tecnologia. Como que eu transformo tudo aquilo que a gente identificou em dados? Nós fomos desafiados a criar um departamento de desenvolvimento próprio. E esse departamento de desenvolvimento próprio, com muito orgulho, conseguiu receber uma bolsa de um dos grandes players do mercado chamado Microsoft. Por quê? Porque não existe nenhuma solução que integre tudo. Então, hoje, com muito orgulho, a gente consegue dizer que, através do sistema e dados que nós conseguimos fomentar, nós conseguimos trazer a transparência e a rastreabilidade que o processo necessitava. Além disso, nós conseguimos um plus a mais, né? Quem já vendeu carro? Ah, aqui esse carro tem sempre um plus a mais, aquele que a gente vende, né? Não que a gente compra. Mas a gente conseguiu implementar o compliance. O que é o compliance? É a conformidade. O programa OEA está aí, está batendo na porta. Então, a gente tem que ter a rastreabilidade de toda a cadeia. E quem são os intervenientes da cadeia? São tantos. São tantos fornecedores, são tantas pessoas, é tanta gente. Como é que eu vou ter isso dentro de e-mail? Não tenho. Tem que estar na ferramenta. E essa ferramenta trouxe um compliance, não só de ações, mas de documentação para trazer a conformidade. Essa documentação que hoje segue num processo fluido e reto do começo ao fim. A informação que o João, que o Pedro, o John, é a mesma, do começo até o final. Então, esse foi o desafio que a gente trouxe. Foi trazer a transparência, a verdade radical, a rastreabilidade, com sistemas, com inteligência e com dados, através de uma parceria de confiança que nós conseguimos estabelecer. Nós não tínhamos todas as respostas quando começamos o trabalho. O cliente não tinha todas as perguntas, mas nós nos sujeitamos um aos outros e nós conseguimos, com esse resultado, trazer aquilo que hoje é valor. Confiança, parceria, troca, cumplicidade
e transparência radical. E é isso que a gente quer oferecer daqui para diante. Não só com esse bate-papo, que nós tivemos aqui muito gostoso, por sinal, agradeço vocês, agradeço por ter tido essa oportunidade, desse tempo que passamos juntos, e espero poder multiplicar isso cada vez mais em cada relacionamento que vocês conseguirem levar, um pedacinho do que foi falado aqui, para que no futuro a transformação digital seja verdade na vida de vocês também. Muito, muito obrigada.